O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Pergunta de número 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com o objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Prezados irmãos em Cristo, que a paz de Deus permaneça entre nós. Hoje iremos falar novamente do caso narrado por Hugo Lapa e focalizado em nosso programa de ontem, um obsessor no Centro Espírita. Após essa instigante narrativa, somos naturalmente convidados à reflexão íntima. A história que acabamos de conhecer não nos propõe um julgamento, mas um espelho. Ela nos convida a examinar até que ponto temos vivido de fato os princípios que afirmamos compreender. Mais do que um relato sobre obsessão espiritual, Hugo Lapa nos conduz a uma análise profunda da obsessão moral, daquela que se instala silenciosamente em nossos sentimentos, atitudes e relações. É sob essa perspectiva de autoconhecimento e responsabilidade pessoal que passamos agora ao nosso comentário. Ela nos mostra que a obsessão, tantas vezes compreendida apenas como a influência de espíritos desencarnados sobre os encarnados, pode igualmente manifestar-se nas atitudes, sentimentos e posturas que cultivamos no íntimo sem nos darmos conta. A narrativa apresentada por Hugo Lapa é, acima de tudo, um exercício de autoconhecimento. O personagem seu Raimundo, citado por ele, representa o trabalhador experiente, conhecedor da teoria espírita, habituado a orientar, aconselhar e doutrinar. No entanto, ao longo do diálogo com o espírito comunicante, somos levados a perceber que o conhecimento, quando não é acompanhado da vivência sincera do Evangelho, pode transformar-se em instrumento de ilusão e até de orgulho espiritual. A grande lição do texto está na inversão de papéis.
aquele que se julgava auxiliador passa a ser auxiliado. Aquele que via o outro como sofredor descobre o próprio sofrimento oculto. O Espírito não o acusa, mas o desperta. Mostra-lhe que o umbral não é apenas uma região espiritual, mas, sobretudo, um estado mental alimentado por ressentimentos, mágoas não resolvidas, controle excessivo, medo e falta de perdão. A advertência é clara e profundamente evangélica. Não há verdadeira caridade sem coerência moral. Ensinar o perdão sem perdoar, falar de amor sem amar, orientar sobre liberdade espiritual, enquanto se aprisiona o outro pelo medo ou pela posse, constitui uma forma sutil de hipocrisia e retarda o nosso próprio progresso. O texto de Hugo também nos recorda que ninguém é salvador de ninguém. Somos todos aprendizes em processo de transformação. A verdadeira autoridade moral não nasce do discurso, mas do exemplo silencioso. Quando vivemos o que ensinamos, nossas atitudes falam por nós, dispensando longas explicações. Assim, a história de seu Raimundo não é uma acusação, mas um convite. Um convite à humildade, à autoanálise sincera e à coragem de reconhecer as próprias sombras para então trabalhar pela própria libertação interior. Somente quem se dispõe a esse exercício pode realmente auxiliar o próximo, praticando a caridade em sua forma mais elevada. A caridade que começa em si mesmo pela reforma íntima. Ave Cristo. Elevemos agora, prezados irmãos, nosso pensamento em favor de todas as pessoas enfermas, carregadas de sofrimentos físicos e morais, para que elas sejam amparadas na sua dor e pela esperança. Que a luz divina lhes alivie o corpo e serene o espírito, sustentando-lhes a fé, a coragem e a confiança nos desígnios do Criador. Vamos orar. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, agradecemos-te as lições que nos convidam ao despertar da consciência. Dá-nos lucidez para reconhecer nossas fragilidades e serenidade para trabalhá-las com paciência e amor. Auxilia-nos a alinhar o pensamento, palavra e ação, para que não sejamos apenas conhecedores da verdade, mas seus legítimos servidores no cotidiano. Ampara-nos nos momentos de orgulho disfarçado, quando nos julgamos prontos para orientar, esquecendo que também necessitamos aprender. Que o teu amor nos conduza à humildade, à indulgência para com o próximo e à coragem da reforma íntima, silenciosa e perseverante. Permanece conosco, Senhor, inspirando-nos à prática do bem, hoje, agora e sempre. Que assim seja.